Yasmin, fala pra Júlia depois só assistir a aula gravada, né? E entregar as atividades que daí nós colocamos a presença para ela. Isso aí, pessoal. Sempre esse mesmo esquema aí, né? Para quem faltar, não precisa se preocupar. Só fazer esse processo aí. Então, se todos estiverem vendo aí, se alguém não estiver, por favor, avise. Eu vou iniciar aqui a aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, o assunto de hoje é muito legal, é muito importante, é um dos fundamentos aí da computação, né? Tá aí até no nome da nossa disciplina, né? Estamos trabalhando bastante com programação até o momento. E agora vai ser um assunto de lógica em si, de fato, né? Nós tínhamos a lógica aí do funcionamento dos nossos programas até então, mas hoje nós vamos ver operadores lógicos, né? Que é uma coisa mais específica. Então, eu vou passar aqui rapidamente por uma apresentação, mas eu quero chegar logo no exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? Operadores lógicos, eles são semelhantes como os nossos operadores aritméticos que nós estamos acostumados aí a usar na matemática até então, né? Então, um operador lógico é uma operação sobre algumas variáveis ou sobre alguns elementos pré-definidos, tá certo? A definição é essa, mas no exemplo vai ficar mais claro, tá? Então, como eu comentei, né, esses operadores, eles são a base, né, para a construção de sistemas digitais, né? Um sistema digital é um sistema... Na verdade, a palavra digital, ela envolve dígitos, né? Mas nesse contexto ela pode ser entendida aqui como os nossos sistemas computacionais aqui, tá certo? E esses operadores também são a base da lógica proposicional, tá certo? Que é um assunto da matemática, né? É um assunto que em si é uma das bases da matemática, tá certo? Que é a lógica. E a lógica proposicional, ela trabalha com proposições, que nós vamos ver o que são a seguir também, tá? São operações lógicas sobre proposições. Nós vamos ver a seguir. E esses operadores, eles também são usados em linguagens de programação, como também nós vamos ver a seguir, tá certo? Então, como é que né? Como é que funciona essa lógica, né? Essa lógica ela pode ser empregada sobre variáveis, conforme eu falei, porque são operadores, tá certo? Mas ela pode ser empregada também para sentenças, frases da nossa linguagem aqui, da linguagem humana, do nosso português usual, certo? Mas como? Veja bem, veja bem. Antes de eu falar de valor 1, valor 0, eu quero que vocês olhem comigo esse tipo de frase aqui, por exemplo. Se eu possuir R$ 20 e não estiver chovendo, então vou ao cinema. Ou seja, eu só vou ao cinema se eu possuir R$ 20 e ao mesmo tempo não estiver chovendo. Ou seja, se estiver chovendo, eu já não vou no cinema porque eu nem consigo sair de casa. E se eu também não tiver R$ 20, eu também já não vou porque tem que ter no mínimo 20 aí para conseguir ir. Então, eu só vou ao cinema se eu possuir R$ 20 e também não estiver chovendo. Somente nesse caso, tá certo? Então, eu devo possuir R$ 20, ou seja, essa frase aqui que eu grifei tem que ser verdadeira, e também não deve estar chovendo, ou seja, não estiver chovendo, também tem que ser verdadeiro. Essas duas sentenças, notem, essas duas sentenças têm que ser verdadeiras simultaneamente para que eu consiga ir ao cinema. Ou seja, vou ao cinema só vai ser verdade quando a frase eu possuir R$ 20 for verdade e simultaneamente a frase não estiver chovendo for verdade também. Tá ok? Tranquilo até aí? Qualquer dúvida vocês interrompam. E tem outro caso também, né? Pode ter uma outra situação, que é uma situação que
que a minha decisão, ela não está dependendo do clima. Vamos supor que eu tenha carro e se estiver chovendo ou não, para mim é indiferente. Só que, de qualquer forma, eu tenho que ter o dinheiro para entrar no cinema, certo? Então, tem uma segunda situação aqui, que é esse segundo exemplo. Se eu possuir R$ 20, ou também se eu possuir um vale cinema, então eu vou, independente da chuva. O que isso quer dizer? Que se ou essa primeira sentença for verdadeira, eu possuo R$ 20, ou se eu também possuir aí um vale cinema, então eu vou conseguir ir, certo? Então, se essa daqui for verdade, eu já vou, não importa o resto. E também, se eu possuir um vale cinema, eu vou também, não importa se eu possuo R$ 20 ou não. Ou seja, eu vou ao cinema tanto se, quando essa afirmação for verdade, essa daqui vai ser verdade também, certo? E quando a segunda for verdade, essa aqui for verdade, vai ser verdade também, tá? Então, aqui, ó, se nós retomarmos, né? Quando uma sentença é verdadeira, ela possui um valor verdadeiro associado a ela, né? Essa sentença é verdadeira, né? Então, essa sentença tem um valor de V, né? Que ela é verdadeira associada a ela, ou ela pode estar associada ao valor 1, tá certo? E quando uma sentença é falsa, ela possui o valor falso associado a ela, né? Ou o valor 0 associado a ela, tá? Fazendo uma correspondência aí entre valores lógicos e valores numéricos, tá certo? 1 e 0. Isso serve para implementar os tais sistemas digitais, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, eu posso retomar numa outra aula ou num momento posterior, tá certo? Então, ó, esse conectivo E, né? Esse conectivo E desse primeiro exemplo aqui, ele é chamado de conjunção, né? Então, proposições compostas, o que é uma proposição composta? É esse exemplo aqui, tá? Eu tenho duas frases, ou seja, ele é composto por duas frases, né? E, na verdade, essas frases são chamadas proposições, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de proposição composta. Então, proposições compostas em que está presente o conectivo E, como nesse primeiro exemplo, são ditas conjunções. Então, essa primeira frase aqui, né, é uma conjunção, tá certo? E aí eu disse que esse operador também tem um símbolo associado, né? Ele tem essa letrinha E, tá certo? Que define o comportamento dele, e tem um símbolo associado também, tá certo? E esse símbolo é esse chapeuzinho aqui, né? Com a concavidade para baixo aqui, tá certo? Então, por exemplo, se temos uma outra sentença aqui, ó. Marcos é médico e Maria é estudante, poderemos representá-la apenas por P, E, Q, tá certo? P, operador conjuntivo aqui, tá? Chapeuzinho. Onde a proposição P, ela é igual a Marcos é médico e a proposição Q é igual a Maria é estudante, tá? Então, Marcos é médico e Maria é estudante, nós podemos representar por P e Q aqui, certo? Só fazendo esse mapeamento aqui para poder utilizar uma variável aqui, né, para representar uma proposição e um símbolo aqui para representar esse operador, que era representado pela letra E no português, certo? E aqui, né, nós vimos, por exemplo, lá no exemplo, que a frase eu vou ao cinema ia ser verdade só no primeiro exemplo quando as outras duas proposições fossem verdade, né? Se eu tivesse R$ 20 e se não chovesse, né? Então, nós dizemos que o valor, né, para nós descobrirmos o valor lógico da proposição conjuntiva toda, ou seja, da frase toda, se eu tiver R$ 20 e não estiver chovendo, então vou ao cinema, essa frase vou ao cinema, ela vai ser verdade ou não, dependendo se as outras duas forem verdades ou não. Tá certo? Forem verdade ou não, perdão. Então, ó, uma conjunção só será verdadeira, né? Repetindo isso que eu falei, se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras, tá certo? Então, diante dessa sentença aqui, Marcos é médico e Maria é estudante,
só poderíamos concluir que esta proposição composta, né, isso tudo aqui, isso tudo vai ser verdade, se for verdade ao mesmo tempo que Marcos é médico e que Maria é estudante. Tá certo? Tudo bem? Então, pessoal, ó, veja só o mapeamento aqui, como é que fica, né? Essa tabela é que vai deixar as coisas mais claras. Ela é que é importante. Nós temos aqui a proposição Marcos é médico, tá? Nós podemos chamar essa proposição de P. Nós temos aqui a outra, Maria é estudante. Nós podemos chamar de Q. E nós temos, né, a conjunção aqui que Marcos é médico e Maria é estudante, ou seja, P e Q, tá? E como funciona o comportamento da conjunção, né, do conectivo E, do operador lógico E, né? Exatamente como funcionava lá no cinema, tá certo? No exemplo do cinema. Se é verdade que o Marcos é médico e ao mesmo tempo é verdade que Maria é estudante, tá vendo? Ó, V e V, então P e Q vai ter valor V também. Então vai ser verdade que Marcos é médico e Maria é estudante. Agora, se for falso, por exemplo, que Marcos é médico, mesmo que seja verdadeiro que a Maria é estudante, mesmo que for verdade, né? Não vai ser verdade que Marcos é médico e Maria é estudante, né? Tudo isso aqui, P e Q, vai ter valor falso. Por quê? Porque uma das duas é falsa. Sempre que uma das duas for falsa, a conjunção, né, o resultado vai ser falso também, tá certo? A conjunção entre as duas vai ser falso também, tá? Então, aqui é só a inversão, também vale, né? Verdadeiro e falso resulta em falso. E também, claro, né, falso e falso resulta em falso também. Concluindo, né, o operador E só vai retornar como resultado final aqui valor V se todas as variáveis aqui, todas as proposições forem simultaneamente verdadeiras, tá certo? E se nós fôssemos representar aqui utilizando esses diagramas de Venn, que são diagramas que geralmente são utilizados para a representação de operações entre conjuntos, né? Então, eu estou representando aqui a minha proposição Q como se fosse um conjunto Q, tá certo? Que é esse conjunto aqui, esse círculo à direita, né? E a minha proposição P por esse conjunto aqui, né? Esse círculo aqui à esquerda. Se fosse conjunto, eu teria elementos que pertencem ao conjunto, ou seja, que estão dentro desse círculo, e elementos que não pertencem ao conjunto, ou seja, que estão fora aqui desse círculo, certo? E no caso das proposições aqui, do nosso contexto, esse diagrama está representando o quê? Que a conjunção, ou seja, esse operador E, né, P, E, Q, né, ele só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiro aqui, tá certo? Então, essa região em verde seria situações em que a proposição composta P e Q assume valor verdadeiro, tá certo? Seria só nesse caso aqui. Qual que é esse caso? É quando ambas as proposições P e Q forem verdade. Então, se esse for o conjunto das situações em que P recebe valor verdadeiro, e se esse for um conjunto das situações em que Q recebe valor verdadeiro, então a conjunção P e Q vai ser verdadeira somente nessa intersecção aqui, nesses dois conjuntos, tá certo? Essa é uma outra representação para entender a ideia aí da coisa, né? Então, um exemplo agora, utilizando uma sentença em linguagem de programação aqui, por exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha esse C, então, aqui. Só que o que está dentro desse C, então? Está dentro do C, então, tudo isso aqui, que está entre o parênteses mais externo, tá certo? E o que está dentro? O que está dentro desse parênteses mais externo? Duas coisas, duas afirmações. Não mais uma, como nós tínhamos feito até então, mas duas agora, tá certo? E elas estão ligadas por esse conectivo E, né? Então,
vai resultar verdadeiro, ou seja, eu só vou entrar na minha condição aqui, né? Se tudo isso aqui for verdadeiro. Ah, mas quando tudo isso aqui for verdadeiro? Bom, como as sentenças estão ligadas por esse conectivo E, nós acabamos de ver, né, que tudo isso aqui só vai ser verdadeiro quando essa sentença for verdade e também, simultaneamente, essa sentença for verdade, né? Então, para descobrirmos quando toda sentença vai ser verdadeira, que é essa coluna mais à direita aqui, né? Ela só vai ser verdadeira quando as duas anteriores forem verdade, ou seja, somente nessa primeira linha aqui, tá certo? Como elas estão ligadas com o conectivo E, em todas as outras situações, nas 3 demais linhas aqui, essa sentença vai ser falsa, ou seja, eu só vou entrar no meu C aqui quando a idade for maior ou igual a 60 e o tempo de serviço for maior ou igual a 25, tá certo? Caso uma das duas falhe, se a idade for menor do que 60, né, eu não vou entrar. Se o tempo de serviço for menor do que 25, eu também não vou entrar, tá? Mesmo que a idade seja menor do que 60. Agora, nós temos, né, como já mostramos um exemplo lá no cinema, a disjunção, ou seja, conectivo ou, né? E ele é representado por esse chapeuzinho com cavidade para cima aqui, tá certo? Não confundir esse chapeuzinho aqui que está em minúsculo com esse V aqui de valor verdadeiro que está em maiúsculo, tá certo? Então, ó, se nós temos que P é igual a eu te darei uma bola e Q é igual a te darei uma bicicleta, se tivermos essa sentença aqui, eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, representaremos por P ou Q aqui, utilizando esse novo chapéu, tá certo? E aí, como que funciona, né, o comportamento em termos de valor verdade disso aqui, né? Seremos capazes de criar uma tabela verdade, né, assim como nós criamos anteriormente para o conectivo E, essas tabelas são chamadas tabelas verdade, né? Seremos capazes de criar uma para a proposição disjuntiva, né, para disjunção também? Sim. Vamos supor que essa sentença aqui seja um pai falando para um filho, por exemplo, né? Ó, ou eu vou te dar uma bola ou eu vou te dar uma bicicleta. Mas um dos dois eu vou te dar, tá certo? Então, a criança já sabe de antemão que essa promessa é por apenas um dos presentes, ou a bola ou a bicicleta. Se ela ganhar apenas um desses presentes aí, a promessa já está válida, ou seja, essa sentença aqui, ela é verdadeira. Se o pai der a bola, mesmo se ele não der a bicicleta, vai ser verdade, né? Porque ele falou pro filho, ó, eu vou te dar ou a bola ou a bicicleta. E se ele der a bicicleta e não der a bola, também vai ser verdade, tá certo? Então, essa é a diferença, né? Ó, se ele der a bola, a promessa dele está cumprida, tá certo? Se ele der a bicicleta, mesmo que ele não dê a bola, a promessa dele também está cumprida. Ou seja, o operador ou ele funciona da seguinte forma, né? Ele é meio que inverso do E. Ele só retorna falso quando ambas forem falsas, tá? Se qualquer uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro. E se ambas forem verdadeiras, ele retorna verdadeiro também, né? O pai falou, ó, ou eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta. Aí chegou lá no fim, ele fez uma surpresa e deu os dois pro filho. A promessa dele continuou sendo válida, tá certo? Então aqui na forma de diagrama, né? Se esse diagrama aqui for o conjunto de situações em que a proposição P assume valor verdadeiro, e esse aqui for o conjunto de situações em que a proposição Q assume valor verdadeiro, né? A proposição composta P ou Q vai ser verdadeiro quando? Em todas as situações aqui, tá certo? Ou seja, na união desses dois conjuntos, né? Esse U aqui, né? Esse U maiúsculo aqui, mais redondinho aqui, significa união entre conjuntos, tá certo? Então, essa é a representação correspondente aqui no diagrama de Venn, tá certo? Ou seja, a disjunção, né, operador ou, só vai ser falso quando? Quando ambas forem falsas, né? Então, nesse conjunto externo aqui branco, tá certo?
E agora, um exemplo em programação utilizando o OU e o E ao mesmo tempo, já fazendo aí uma junção dos dois aí, né? Nossa, agora ficou feia aqui a coisa, hein? Mas vamos ver com calma que a gente entende. Veja bem, na tabela verdade, pessoal, a gente isola, né, cada pequena sentença aqui e analisa o valor de cada uma, tá certo? Individualmente. Isso a gente faz antes de qualquer coisa. Então, ó, eu pego idade maior ou igual a 65, coloco isso aqui, tá? Pego o tempo de serviço maior ou igual a 30, coloco ele aqui na segunda coluna, tá? Pego idade maior ou igual a 60, coloco aqui. Pego o tempo de serviço maior ou igual a 25, coloco aqui. Tá certo? E aí, qual que é o meu objetivo final? Meu objetivo final é avaliar quando que tudo isso aqui vai ser verdade e quando que tudo isso aqui for falso. Ora, isso vai ser verdade e falso dependendo dos valores de cada uma das menores aqui, tá certo? Ou seja, eu tenho que variar o valor verdade de cada uma delas aqui, né? Para avaliar quando que tudo isso aqui vai ser verdadeiro ou quando que tudo isso aqui for falso. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou falar assim, ó, se eu tiver que idade maior ou igual a 65, tô chutando, tá? Vamos supor que seja verdadeiro. E se eu tiver que tempo de serviço for maior ou igual a 30, se ele for verdadeiro também. Então eu analiso por partes, ó. O que vai resultar essa primeira coisa aqui que está envolvida, tá certo? Isso aqui vai resultar verdadeiro. Por quê? Porque eu estou usando o ou aqui, né? Então, quando qualquer uma delas for verdadeiro, eu resulto em verdadeiro, tá certo? E faço a mesma coisa chutando todos os outros possíveis valores que cada uma aqui pode adquirir. Se vocês fizerem com calma depois, alguém quer falar? Ó, professor Eduardo. Pode falar. A Milena tá pedindo para dar um zoom na tabela aí para eles enxergarem melhor. Fechou. Pronto. Então você coloca aqui todas as possibilidades, né? Ó, esse cara, ou ele vai ser verdadeiro, ou ele vai ser falso, né? Só tem essas duas possibilidades, essas duas hipóteses. E esse segundo aqui, né? Só tem duas possibilidades também. Então, quantas possibilidades eu vou ter para trabalhar, para estudar as duas ao mesmo tempo? Vão ser 4, tá certo? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, com base nisso, eu consigo ver o que vai resultar em qualquer caso, essa disjunção aqui, tá certo? Então, quando ambas forem falsas, ela vai ser falsa, né? Quando uma delas for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Quando ambas forem verdadeiras, ela vai ser verdadeira. Né? A mesma coisa que fizemos anteriormente, só que aqui eu tenho que analisar todo mundo junto aqui, né? Então, eu vou parte por parte. Então, para essa terceira coluna, eu matei essa parte aqui, tá certo? Se vocês prestarem atenção nos parênteses aqui, né? Que é uma coisa um pouco mais chata, mas, na verdade, o que nós temos é o seguinte, essa parte ou essa segunda parte, tá certo? No global, é isso que nós temos. Nós temos essa parte aqui ou essa segunda parte à esquerda aqui. Essa segunda parte à esquerda eu matei. Está aqui na minha terceira coluna. Agora eu vou analisar a segunda parte aqui, tá certo? Essa segunda parte aqui. Para depois eu analisar esse ou aqui, tá? Esse ou das duas partes, que na verdade é tudo que eu quero ver, ele está só na última coluna. Agora o que nós vamos fazer é analisar só essa segunda parte à direita aqui. Mas o que é essa segunda parte à direita? É um E, tá certo? Um E de duas proposições atômicas aqui, esse é o nome, né, na verdade. Então, esse E, ele está aqui, ó, nessa coluna aqui, tá certo? Esse E está nessa coluna aqui. E o que eu tenho que analisar? Se idade é maior ou igual a 60 e tempo de serviço maior ou igual a 25, que são essas outras duas colunas aqui, né? Nós tínhamos ido até a terceira, agora nós vamos fazer para essas duas colunas. Mesmo esquema, tá? Verifico todas as possibilidades aqui. Ah, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Chuto todos os valores, todas as combinações de valores possíveis aqui.
e avalia o que vai resultar essa expressão E aqui, tá certo? A expressão E só vai ser verdadeira quando ambas envolvidas forem verdadeiras, ou seja, só nessa primeira linha aqui. Nas demais ela vai ser falsa, tá? Então, notem, agora eu tenho essa coluna preenchida e também tenho essa terceira coluna preenchida, ou seja, tenho essa primeira parte da disjunção global, né? E também tenho essa segunda parte da disjunção global. Ou seja, eu vou avaliar o ou entre essas duas colunas aqui, tá certo? Entre a terceira e a sexta coluna. Para quê? Para avaliar esse cara total aqui. Esse ou aqui que está envolvendo essas duas partes, tá certo? Então, ó, vamos lá. Essa primeira linha tá verdadeiro para cá e verdadeiro para cá. Então, o ou entre as duas vai ser verdadeiro, né? Nessa segunda linha, tá falso para cá e verdadeiro para cá. Ah, então se tem uma verdadeira, já vai ser verdadeiro. Então tá lá, ó, verdadeiro aqui, né? Nessa terceira, tem a mesma coisa, falso para essa, só que verdadeiro para essa. Então, vai ser verdadeiro também. E na última, tá falso aqui e falso aqui. Então, nessa última vai ser falso, tá certo? Então, nós terminamos toda a análise da nossa tabela verdade. Para que ela serve? Ela serve para o seguinte, se o usuário colocar verdadeiro, né? Se você pergunta a idade dele for maior do que 65, né? Então, se for verdadeiro isso aqui, se for verdadeiro isso aqui, e aí você faz a leitura do tempo de serviço, né? E ele é maior do que 30, então ele também é maior do que 25. Qual que é esse caso? Ah, esse caso é essa primeira linha aqui, ó, verdade, 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 verdade. Então já sei que vai dar, que tudo isso aqui vai dar verdade, né? Então já sei que ele vai entrar nesse C, tá certo? Então esse exemplo aqui, ó, em Portugal Studio. Por exemplo, cria uma variável idade, tempo de serviço, né? Peço para ele informar, leio a idade, leio o tempo de serviço e tá aqui, ó, a nossa condição, tá certo? Essa mesma condição que nós trabalhamos. Então, eu vejo o que ele informou para a idade e o que ele informou para tempo de serviço, né? E faço essa verificação, tá? Se tudo isso aqui for verdade, então eu digo para ele, você pode se aposentar. Mas se alguma dessas condições, né? Perdão, se essa condição aqui for falsa e também simultaneamente essa condição aqui for falsa, eu falo para ele, você não pode se aposentar. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, como que funciona esse tipo de aposentadoria aqui, né? Se ele for, né, muito idoso, ou seja, com idade maior do que 65 anos, ele já pode se aposentar, tá certo? Ou se ele já trabalhou muito, se ele já trabalhou mais que 30 anos, não importa a idade dele, ele também já pode se aposentar. É assim que funciona, tá certo? Agora, se ele não for tão idoso e também não tiver trabalhado tanto, porém, simultaneamente, ele já tiver mais que 60 anos e já tiver mais que 25 anos de tempo de serviço, ele também vai poder se aposentar, tá certo? Agora, se ele não chegou nem nos 60 anos, né, aí, e também não chegou nem em 25 anos de tempo de serviço, aí ele não vai poder se aposentar de jeito nenhum, tá certo? É assim que funciona essa lógica de aposentadoria aqui. Então, como que funciona, né? Como que tá funcionando aqui esse código, né? No fluxo aqui, né? No flow briefing, no diagrama de bloco aqui, né? Tem aqui a declaração das variáveis, a leitura das variáveis, só que dentro da nossa condicional aqui, eu não tenho simplesmente uma expressão só, idade maior, se idade maior igual do que 65, eu faço alguma coisa, se não, não. Agora, nós vamos ter essa proposição composta aqui, tá certo? Nós vamos ter todas essas condições aqui. E notem uma diferença, né? Que no Portugal nós utilizamos ou em minúsculo, essa palavra reservada, e em minúsculo, né? E aqui nós temos o correspondente em inglês, né? O ou vira or em minúsculo e o e vira and em minúsculo também, tá? Para representar esses operadores aí.
conjunto de slides para hoje é só até aqui, tá? Eu abro agora para dúvidas e para parte complementar aí que o Wilton possa querer dar também. Se não, a gente pode ir para a lista também, né, professor? Oi, Eduardo? O Gabriel tem uma dúvida aqui, antes da gente ir para a lista de exercícios. Pode falar, Gabriel. Então, aquele negócio, a última tabela que estava falando, por exemplo, sobre a questão da aposentadoria. Essa conjunção e tem que ter as duas, assim, ou duas ou mais, né? Para que toda a coisa seja verdade, assim, porque ele é uma ideia de tipo de junção ou ele tipo só precisa uma das duas ser uma como se fosse uma opção assim, tipo, se não for esse, tem esse aqui. Tô tentando. Tá, deu uma cortada aqui, mas eu acho que eu entendi. Eu acho que o que você falou está correto. A conjunção para ser verdade só no caso de ambas as proposições, só no caso quando ambas as proposições forem simultaneamente verdadeiras, e a disjunção, né, basta que uma delas seja que ela vai ser verdade também. Ela só vai ser falsa quando ambas simultaneamente forem falsas. É isso que você falou mesmo. Posso complementar um pouco, professor Eduardo? Vai lá. Você volta um pouco na. Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção do mesmo jeito em outras operações matemáticas são seus parênteses, né? Então, quando você tem os parênteses, você resolve os seus parênteses internos primeiro. Então, aqui o nosso parênteses mais interno seria idade maior ou igual a 65. O outro parênteses mais interno seria tempo de serviço maior ou igual a 30. Resolvi esse parênteses nessa parte. Daí eu tenho outro parênteses no mesmo nível, que é idade maior ou igual a 60 e tempo de serviço maior ou igual a 25. Então, vou resolver esses parênteses internos, daí eu vou resolver o próximo parênteses. O que seria o próximo parênteses? O próximo parênteses seria o operador E no lado direito e o operador OU no lado esquerdo. Então, na hora que eu resolvo esses dois parênteses aqui, daí eu vou partir para o operador OU central. Então, toda vez que eu tiver uma operação utilizando operadores lógicos, eu tenho que prestar atenção também nos meus parênteses para ver como eu vou resolver essa expressão lógica. Então, além do operador lógico e das expressões, eu tenho que prestar atenção nos meus parênteses. Aqui nós pusemos aqui um cenário com vários operadores lógicos e várias expressões, né? Então, por isso, eu tenho os parênteses para dizer o quê? Para dizer o que eu vou resolver primeiro. Deixa eu ver se eu consigo quebrar isso aqui. Para ficar mais claro, né? Porque assim na mesma linha às vezes fica confuso, não sei. Deixa eu ver aqui se eu tenho um. Ô, professor, Oi. e na hora que a gente for fazer o fluxograma, a gente só vai mudar o O por ER e o E por END, certo? Isso. Or e end. Mas só isso mesmo. O resto Tá. fica igual. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui um C, né? Um C o quê? Tá vendo? Ó, quebrei aqui, né? Eu tenho um C o quê? Tudo isso aqui, tá certo? Mas isso aqui, ó, eu tenho um ou aqui, tá? Ou o quê?
né? Eu estou indo do mais geral para o mais específico agora, tá certo? Eu tenho ou isso aqui, tá certo? Então é isso, ó. Então se vocês notarem essa primeira linha aqui, né? Ela toda também é um ou, tá certo? Ó, tá vendo? Ó? Parênteses fechou e abriu ali, nessa linha, né? Ela toda também é um ou. Mas é um ou do quê? Desse primeiro cara, que é o seu átomo, né? Esse aqui é o seu indivisível, né? Esse aqui é o seu fato. E desse cara aqui também, certo? Não sei se ficou mais claro que é assim. E esse cara é o segundo, mesma coisa, tá certo? Só copiei de lá, é a mesma linha. Acho que a gente pode dar a lista para eles fazerem, né? O primeiro e a gente fica aqui de plantão, ou Wilton? Sim, sim. Daí eles já vão fazendo a lista, se surgir alguma dúvida, né, na lista, eles vão nos consultando, né? Tá, alguém mais quer falar aí? Não? Não, professor, para mim acho que tá sossegado. Então, beleza, pessoal. Eu já deixei disponível, a gente já deixou disponível aí a lista 6 no Moodle. Podem tentar fazer o primeiro exercício e nós estamos aqui para tirar dúvidas. E assim, só para complementar, esse conteúdo que nós vimos hoje de lógica, vocês vão ver tanto em filosofia, né? Então vocês vão entrar nessa questão aí de junções, conjunções e lógica proposicional em filosofia, e em matemática também vocês vão ver essa parte aí de tabela verdade, de conjuntos e tudo isso. Então, nós terminamos usando o conceito de outras áreas do conhecimento, né? Então, é algo que nós que a computação inventou. Então, são conceitos aí de outras áreas do conhecimento mais antigas do que a computação termina usufruindo. Tá certo, professor. Eu vou desligar aqui que eu vou tentar resolver os exercícios, tá bom? Ô, Pro, Oi, Rubia.